Nesse vídeo você vai ver a incrível platina de... Bom dia pra você que mora no Brasil e boa noite pra você que mora no Japão. Então, eu comecei a platinar jogos e decidi trazer o meu caminho para a platina dos jogos que eu decidi platinar. E pra começar, vamos iniciar com o queridíssimo Dante's Inferno. Que é o inferno, quer dizer, a DLC dele é o inferno, o jogo é de boa, mas se passa no inferno. Dante's Inferno foi desenvolvido pela nossa querida antiga Visceral Games, criadora da aclamada saga Dead Space, E tem o Dead Space também. Ah, e aquele jogo lá também, o Dead Space. O game foi publicado e lançado pela EA em 5 de fevereiro de 2010 para PlayStation 3, Xbox 360 e tem uma versão PSP e também tem na reta do Chimboquinha. O jogo gira em torno do inferno de Dante Alighieri, encontrado no seu livro A Divina Comédia. Ele tem o total, contando com DLC, 55 troféus, sendo 43 no jogo base, 2 na DLC Dark Forest e 10 na DLC Trials of Santa Lucia. Então, bora lá! Ah, vamos nessa! Como eu pretendo fazer 100%, ou seja, pegando a platina e fazendo todas as DLCs para deixar o jogo com 100% na vinha de troféus, eu resolvi começar. Essa DLC da Tia Lúcia é feita totalmente online. A galera da comunidade cria fases para que você possa jogar. A própria EA tem fases e basicamente essa DLC gira em torno de completar os trials da EA e uma porrada da comunidade. Então, sem mais delongas, já iniciamos alguns trials em co-op, o que veio 2 troféus que eu, por minha cabacice, não consegui capturar. Você parece burro! Mas são os troféus que viriam ao longo do jogo facilmente, que são os de 50 hits, chamado Warming Up, e de matar 30 minions, Holy Warrior. Quando meu parceiro precisou sair, eu fiz alguns troféus que era bem fácil de fazer sozinho. Por exemplo, de dar favoritos em 10 trials, que seria o Do Me a Favor, e criar um trial com rank Gold e o pau na comunidade, que é o Creationism. Eu não sei se tô falando certo em inglês, mano. E criar um trial co-op com rank Platinum e também o par para a comunidade, chamado Luz Iron Home. Quando eu upei meu trial, eu pedi para darem uma avaliação de 4 estrelas ou mais nele. Aí eu consegui o troféu A Star is Born. Depois desses faces, eu fui para essa bosta desse troféu que você tem que avaliar a fase dos outros jogadores. E tem que alternar a avaliação, senão tem chance de bugar ainda essa porcaria. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar. Até aí tudo bem, mas você tem que avaliar 100 fases. Meu Deus. Depois de assistir um filme enquanto fazia isso, o troféu veio, The Critic. Ah, também esqueci de falar que enquanto nesse meio tempo aí que eu tava fazendo os trials, tudo, que tipo, a gente tinha que jogar ele e depois no final a gente avaliava, veio 2 troféus relacionados à pontuação, que seria You Are a Player, que é de conseguir 100 mil pontuações, e You Are the Best Around, que é 250 mil pontos. Também o de conseguir 200 hits, que é o Masterpiece, e o de 666 hits, que é Poetry in Motion, o nosso primeiro troféu de ouro. Após toda essa aventura dos trials da comunidade, que ainda não acabaram por conta que tem que conseguir os troféus de 100 medalhas de bronze, 75 de prata, 50 de ouro e 25 de platina, eu resolvi deixar esse de lado um pouco e voltar para os trials oficiais da EA, onde neles eu consegui os troféus de matar 5 Glutons, seria o troféu Indigestion, que é desses bichos gordão, matar 5 Heretics, que é essas praguinhas aí, que é o Confessional, e de lutar contra esse prisioneiro que eu nem sei como consegui, mas tá aí, é alguma coisa relacionada a matar esse carinha aí. Se a EA já é uma merda com uma empresa querendo te ferrar com os preços absurdos, microtransações, jogos ruins, Não é aqui que ela vai aliviar pro seu lado, né, meu querido? Achou errado, otário? mano, esses trials são como um chute bem no meio da... Simplesmente você tem trials com vidas limitadas, mas não se engane, isso significa que algo muito ruim está vindo. Nesses trials você é forçado a criar estratégias pelas quais não fazem sentido algum. Mas que deu certo. Após muita insistência, paciência, longanimidade, temperança e tudo que tem na Bíblia, você consegue completar os trials solo. Nesse meio tempo, enquanto fazia o trial filha da mãe de 2 horas, Sim, amigo. 2 horas em apenas um trial. Ainda se pergunta por que te odeiam, né? eu consegui os troféus Bad Nanny, que é de matar essas coisinha feia aí, uns bebezinhos loucos, e o Demon Slayer, que se refere a matar esse cramunhão aí, terminando assim os troféus relacionados a matar monstros. Mas não contente com apenas 25 trials solos, eles tiveram a brilhante ideia de meter mais 15 co-op, que é pior ainda, depois de muita luta, muita mesmo, Em vez de fazer cachau, ele vai fazer cabu! tanto interna com você querendo quebrar tudo, como externa com mortes que você para e pensa, Porque eu queria criar um carro de platina mesmo. finalmente, plim, tá na mão o troféu de bronze, It's in the Trail.
Após tanta sofrência, só faltava agora os troféus das medalhas. Depois de muitos e muitos L2 mais bolinha, pinga o troféu Flame, que são das 100 medalhas de bronze e 75 de prata. Mais um guardzinho para pegar as medalhas de ouro, cai os de 50 medalhas de ouro e 25 de platina, que é o troféu Well Played. E finalmente concluímos a DLC da tia Lúcia, essa desgraçada. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Depois de acabar com tudo na DLC da tia Lúcia, fui direto completar a outra DLC intitulada de Dark Forest. É uma DLC super tranquila com apenas 2 troféus que consistem em apenas trilhar o caminho sem se perder e completar ela. Sabe onde eu tô? Não, nem eu, velho. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. Eu me bati um pouco nela, repeti algumas vezes até pegar do jeito da coisa. Como eu completei a DLC pela primeira vez e sem errar os caminhos, ganhei os 2 troféus, Dark Forest e Clear Path Not Lost. Concluindo assim a DLC e agora partindo finalmente para a campanha do game e fazendo os troféus do jogo base para a platina. Começamos a história do game muito louca, por sinal. Mano, o cara simplesmente em 3 segundos do jogo morre. Aí ele mata a morte. Depois de tu arregaçar a porta do inferno, ganhamos esse troféu aí, Abaddon All Hope. Após conversar com esse Smurf doidão, ganhamos também mais um troféu relacionado às relíquias, que é o troféu Relic Hunter. Após comprar a habilidade de conseguir parry nos inimigos, comecei a ir atrás do troféu relacionado a fazer isso. Após 20 minions mortos através do parry, pingou o troféuzinho Counter Measures. Continuando nossa jornada, tem uma hora que tu luta em cima desse barco doido aí que tem um cabeça falante. Depois de derrotar alguns monstros, tu arranca ela e taca fora. Quando você encontra ela nesse corredor, você vê que ela ficou presa. Então, para ajudar essa nobre cabeça, eu resolvo ajudá-la. Mas ela infelizmente escorrega e cai e deu uma de João sem braço. Mas eu consegui o troféu Burning Eye. Eu esqueci de falar no início, mas temos troféus relacionados a coletáveis nesse game. São eles as moedas de prata de Judas, relíquias e as Beatrice Stones. Ao pegar a nossa primeira Beatrice Stone, a gente recebe o troféu Precious. Prosseguindo nosso caminho, enfrentamos o nosso primeiro boss, o King Minos. É uma batalha relativamente bem fácil, após serrar o treino dele, você consegue o troféu relacionado à sua derrota, que é o Sentence the Judge. No jogo nós encontramos umas almas ou sombras, sei lá. Elas são relacionadas tanto a coletáveis por conta que no jogo temos 27 delas, como também uma forma de upar o seu caminho. Absorvendo elas, você ganha Holy Points, ou ao puni-las, você ganha um Holy Point. No jogo nos mostra a história da mulher que dormiu com o irmão, seu marido, algo assim, e estava sendo condenada por adultério. Ao você conceder perdão a eles, que são a mulher Francesca de Polenta e ao Paolo Malatesta, Ou Melatesta? você ganha o troféu Forbidden Love. Na área relacionada ao pecado luxúria, como sempre pegando os coletáveis até chegar no boss, enfrentamos esse doidão de escudo, e assim ganhamos o troféu Lover's Storm Asunder. Ao passar para a área do pecado da glutonaria, na entrada já enfrentamos essa desgraça de minhocão, que Se diz chamar de Cerberus. Cerberus da onde, irmão? Cerberus é isso aqui, ó. Tu é uma minhoca. Tua lumbricina. matando ela, você ganha o troféu The Great Worm. Falei que você era minhoca? Como eu havia dito antes, no jogo você acha essas moedinhas que são as moedas de Judas. Como na história, Judas troca Judas por 30 moedas de prata. E como colecionado, você tem que pegar elas de novo. Ao pegar as primeiras 10, você consegue o troféu Footsteps of a Traitor. Mais pra frente, pegamos finalmente todas as Beatrice Stones, que no caso seriam 3, conquistando o troféu Power of the Cross. O legal dessa pedrinha é que você consegue fazer a absolvição automática, sem esse minigame aí, o que facilita um pouco a vida, mas você ganha menos almas. Mais pra frente lutamos contra o pai do Dante, o Senhor Alighiero. Ao derrotarmos ele, ganhamos o troféu Like Father, Like Son. O jogo tem troféu relacionado a você quebrar essas fontes de vida. Ao abrir 20 delas, você também ganha o troféu Give Me Strength. Ao coletar 20 moedas de Judas, vem o troféu Betrayed with a Kiss. No mesmo esquema das fontes de vida, ao abrir 20 de magia, você ganha o troféu Sorcerer's Apprentice. Ao longo do jogo, fui matando o inimigo, o outro com magia. Nessa hora, com esse demonhão de fogo socando todo mundo, eu aproveitei para fazer o troféu Super Stichon, que você precisa matar 20 bichos com magia. Eu usei essa magia do Frozen. Depois a Beatrice meter as galhas no Dante, ele fica full pistola e agarra nos chifres desse bicho aí e arrebenta com as portas do inferno de novo. O cara tá atrás do capeta com sangue nos olhos agora. Ao fazer isso, conseguimos o troféu Gates of Jizz. Ao escaparmos da área da heresia, com tudo desmoronando e eu morrendo igual um besta, conseguimos o troféu de Araren. Eu provavelmente esqueci de avisar no começo, mas nesse jogo você tem que upar um caminho. Você sendo mal e punindo geral, ou sendo bom e absolvendo a galerinha. Como eu estava sendo bondoso o caminho todo, consegui o troféu Light in the Dark, que é relacionado a você chegar ao nível máximo desse caminho santo. Depois disso, eu comecei a punir todo mundo para farmar pelo caminho Unholy, ou profano na nossa língua. No mesmo esquema daquele casal que absolvemos lá atrás, agora tem esse Brunetto Latini, que era um filósofo, mentor do real Dante, escreveu o livro. Ele estava lá no inferno por sodomia, que vou deixar o Siqueira falar o que seria. Yoga.
joga. Todo maconheiro dá um toque. Absolvendo ele, você consegue o troféu Old Friend. Finalmente, depois de 30 moedinhas coletadas, conseguimos o troféu Well Done Judas. E também o de coletar 60 mil almas, que venham matar inimigos ou abrir essas fontes. Conseguindo essa quantidade, você desbloqueia o troféu Soul Reaper. Eu, como fui burrão, numa hora do jogo acabei esquecendo de pegar uma relíquia e acabei salvando, perdendo assim o troféu pelas Dark Helix. Mas nessa run, eu consegui o troféu das Holy Helix. Conseguindo um guia, você consegue todas e assim desbloqueando o troféu Light Relic. Meu Deus, Relics. Chegando no próximo boss, descobrimos que é nada mais, nada menos Francesco, o irmão de Beatrice, o qual Dante jurou proteger, mas que infelizmente falhou miseravelmente. Ao derrotá-lo, ganhamos o troféu Brotherhood. No Círculo da Fraude encontramos Beatrice, onde passamos por uma série de desafios, enfrentando mais alguns pecados. Ao passarmos por ele e entrarmos no Círculo da Traição, encontramos Beatrice e salvamos a alma dela, ganhando o troféu Bitter Treat. Ao longo do jogo, conversamos com esse carinha azul, Smurf, para os mais chegados, que nos fala umas paradas sobre o local. Ao todo, são uns 27 comentários que ele faz ali. Você conseguindo coletar todos eles, conversando com eles toda vez que ele aparece, na última parte do jogo você ganha o troféu The Guy. Lembra das almas que eu falei lá atrás? Pois é, ao coletar todas as 27, você ganha o troféu The Daemon. Lembrando que você só tem que dar um destino para elas, então tanto faz se você absolve ou pune elas. Após toda essa jornada, finalmente chegamos ao final do game e enfrentamos Lucifer. Uma coisa interessante que eu notei é que durante o game você vai quebrando umas correntes e toda vez que você quebra, ele dava uma risadinha. Depois você descobre que aquelas correntes é que mantinham ele preso. Bom, só um comentário de curiosidade por conta que eu não vi ninguém falando disso a respeito. Cara, voltando pra luta dele, meu, que chata que é essa luta. Eu tava jogando normal e apanhei igual um cachorro pra ele. Mas eu finalmente consegui e pingou o troféu Lucifer's Match. Como eu havia dito, eu fui burrão e esqueci uma relíquia lá atrás e também precisava upar o caminho profano e umas habilidades ali que faltava, tipo, tanto do modo profano como também do modo santo. Chegando nessa parte que eu tinha esquecido da relíquia, peguei ela e consegui o troféu das Dark Helix. Depois de empalar uns bichos e rasgar outros no meio, finalmente caiu o troféu do nível 7, Death's Apprentice. Agora faltando apenas 3 troféus para a nossa platina, o de upar as habilidades santas, profanas e de fazer do modo Gates of Ra. Então nessa play eu upei as habilidades do Caminho Santo para ganhar o troféu Holy Man e percebi a maior burrada que eu tinha feito. Tipo, eu simplesmente podia ter feito um save, upado as magias do Caminho Santo, no caso, né? E aí, só voltar do save e tivesse, tipo, upado as magias do Caminho Profano. Mas não, eu fui burro, salvei, continuei o jogo e fui perceber isso só no final da segunda jogada. O que me custou umas 3 horas de grind. Muito chata, cara. Eu simplesmente tive que fazer o Gates of Hell 3 vezes. Bom, na primeira vez eu ganhei o troféu de ouro Gates of Hell, que eu achei até engraçado porque, tipo, cara, é muito fácil esse modo aí. É só 50 waves e você fica spamando bolinha e já era. Tá aí o troféu. Depois desse grind de 3 horas a mais do jogo que não precisava, veio o troféu Man of Evil, relacionado a você conseguir upar todas as magias. E por fim, o troféu Master of the Inferno, que é o troféu de platina, meus amigos. E isso, a gente conseguiu. Cara, que felicidade. Mentira. Na hora eu não fiquei muito feliz não, porque já era 2 da manhã, eu já tava morrendo de sono, só peguei o troféu, desliguei tudo e fui dormir. Mas escrevendo o roteiro agora, eu realmente vi a conquista que é conseguir tudo, cara. Tipo, foi 2 semanas ali jogando um pouquinho e fazendo roteiro, essas coisas assim. E bom, a gente conseguiu concluir. Foi muito massa. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de platina. Espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima.